E é verdade que mesmo que nós já estejamos há um pouco mais de um ano enfrentando a pandemia, quando a gente observa de maneira macro com outras doenças, é muito pouco tempo para que nós tenhamos tantas respostas assim. Por isso, sempre temos aqui a colaboração de alguns entrevistados que nos ajudam a compreender um pouco melhor esse momento de pandemia e o quanto a gente deve ainda se preocupar. Por isso, a gente chama para conversa agora o chefe da infectologia da Unesp e também consultor para a Covid-19 da Associação Médica Brasileira e da Sociedade Brasileira de Infectologia, o Alexandre Naime, ou Naime. Como eu falo corretamente seu sobrenome, doutor? Bom dia, Elisa. Bom dia, Nonato. Pode me chamar de Naime mesmo. Naime, muito bem explicado. E também temos aqui mais um convidado, José Cássio de Moraes, epidemiologista, especialista em imunização e também professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Obrigada também, doutor, pela participação. Muito obrigado e obrigado pelo seu convite. Muito bem, vamos lá então. Eu gostaria já de compartilhar uma pergunta, começando pelo doutor Alexandre Naime. Nós estamos, de fato, entrando numa terceira onda ou ainda estamos na segunda onda, doutor, tentando deixá-la para trás? Qual é o momento, o cenário neste momento aqui no Brasil? Infelizmente, Elisa, o Brasil parece não aprender com os erros já cometidos no passado. Não há dúvida nenhuma que nós estamos entrando numa terceira onda, porque já há 1 ou 2 semanas o número de casos novos reportados está em franca ascendência. E quando você tem um aumento do número de casos, nas próximas semanas, entre 4, 6 ou 8 semanas, esses casos se transformam muitas vezes em pessoas que precisam de hospitalização, algumas delas que precisam de UTI e outras, infelizmente, que vão evoluir para óbito. Isso não é novo, já aconteceu na primeira onda em meados do ano passado, junho, julho e agosto, e depois de medidas restritivas nós conseguimos um certo controle. Depois houve uma flexibilização banalizada no final do ano, principalmente, novembro e dezembro, e aí uma segunda onda muito maior em fevereiro, março e abril, e agora repetindo o erro de novo. E não adianta colocar toda a culpa nas variantes, né? A culpa da segunda onda ficou muito em cima das costas da P1, que é uma variante de atenção que a gente sabe que tem maior transmissibilidade. Mas o principal no controle e que consegue fazer o bloqueio de qualquer tipo de vírus, quer seja o original ou a variante, são as medidas de isolamento e também as medidas de precaução, uso de máscara e distanciamento social pela população. Então, o que se avizinha agora, com esse aumento do número de casos, é, infelizmente, um novo pico de óbitos que vai provavelmente acontecer entre a segunda, terceira e quarta semana do mês de junho, quando nós vamos atingir a triste e marcante marca de 500 mil óbitos no Brasil pela pandemia Covid. Minha nossa, é o tipo de coisa que a gente não gosta nem de ouvir, não é, doutor? Mas que a gente tem de lidar com a realidade, não tem jeito. É o efeito de tudo isso que a gente tem podido observar aí através dos números, do movimento pelas ruas. Professor José Cássio, o senhor também acredita que nós estamos entrando numa terceira onda? E até já aproveitando aqui um pouco da ideia do Alexandre Naime, qual seria o motivo dessa terceira onda? É o nosso comportamento humano? É a nova cepa ou é algo inevitável, nós enfrentaríamos essa terceira onda de qualquer maneira? Bom, se nós formos trabalhar por conceito epidemiológico, nós nunca saímos da primeira onda. Nós tivemos uma queda no ano passado, uma subida esse ano, uma queda agora e uma subida de novo. Ou seja, a gente continua com a mesma problemática do ano passado. Nós nunca fizemos um distanciamento social adequado. A gente brinca, entre aspas, de fazer esse distanciamento. Isso faz com que o vírus circule muito mais livremente, que o vírus possa provocar casos mais graves e óbitos. Então, esse comportamento, falta de distanciamento e proporção importante da população que não usa máscara, nós vamos conviver com esse vírus durante bastante tempo, até que a gente consiga ter um nível de proteção pelas vacinas elevado. Agora, doutor Alexandre Naime, o senhor chamou a atenção para o fato de que nós não aprendemos, anteriormente com os nossos erros e com as ondas anteriores. Por onde passa esse aprendizado? É com a população, que em alguns momentos promove aglomeração, não utiliza máscara?
É com as nossas autoridades ou é um conjunto da sociedade? E que equívocos foram esses que a gente poderia ter aprendido e até tentado, se não evitar, pelo menos minimizar o atual quadro, Dr. Naime? Se nós formos simplificar, Nonato, a causa principal é a falta de um discurso único federativo em prol da saúde pública brasileira. Como muito bem destacou o colega João Cássio, nunca houve um isolamento, um distanciamento de forma vertical em todo o Brasil, feito de forma completamente uniforme, que não pudesse realmente levar ao bloqueio da transmissão do SARS-CoV-2. Ou seja, nós não temos uma unidade nesse discurso, então o governo federal fala uma língua completamente diferente do que muitos governos estaduais, que por sua vez, muitas vezes não estão em consonância com as políticas que são implementadas em nível municipal, e a população fica completamente perdida, sem saber no que acreditar. E, obviamente, também, depois de mais de um ano de pandemia, existe muito cansaço, existe um sentimento de exaustão, porque realmente as medidas de isolamento, as medidas de distanciamento são impactantes não só para a esfera econômica, mas também para a esfera psicossocial. Mas há que lembrar que esse inimigo está presente e vai ser presente durante muito tempo nas nossas vidas, portanto a gente tem que se acostumar com essa nova realidade. São coisas de anos, isso não vai acabar esse ano, muito menos o ano que vem. Lembrar que as vacinas, elas têm uma função fundamental, que é diminuir o número de casos graves e diminuir o número de óbitos, mas as vacinas não são feitas, elas não foram idealizadas neste momento, por enquanto, para evitar a transmissão, ou seja, mesmo com a melhor vacina disponível, a pessoa pode se infectar, a pessoa pode transmitir, pode ter uma Covid leve. E mesmo que vacinada, eventualmente alguns casos graves e óbitos vão acontecer, a gente está vendo isso. Então a intenção da vacina é diminuir o número de óbitos, diminuir o impacto da Covid grave, principalmente no SUS, e não promover uma questão de liberou geral, de banalização das regras de prevenção. Nosso âncora Kenzo Matida também participa conosco, tem perguntas aos senhores em Brasília nesta manhã de sábado a respeito dessa entrevista, dessa conversa sobre a pandemia. Pois não, Kenzo? Daqui a pouco. Gostaria de saber a opinião de vocês em relação às medidas que estão sendo tomadas a partir de agora para a não disseminação dessa variante que tem origem na Índia, né? Alguns casos já foram confirmados no Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e algumas medidas estão sendo tomadas. Essas medidas que estão sendo tomadas para evitar a disseminação dessa variante, elas estão sendo eficazes na opinião de vocês ou elas precisam ser mais rígidas ainda? Haja visto que até o momento, oficialmente, a gente ainda não teve nenhum anúncio de transmissão local, ou seja, aqui dentro do Brasil, né? Eu começo com o senhor, Dr. Alexandre Naime. A variante de atenção indiana é mais uma das variantes que nos causa preocupação. É óbvio que ela tem algumas diferenças intrínsecas, principalmente em relação a escape do sistema imunológico, mas ela não difere muito em termos de transmissão do que as variantes que nós já temos por aqui, principalmente a P1. Nós temos que melhorar o monitoramento em termos de vigilância genômica, ou seja, esses casos que estão entrando realmente serem completamente seguidos para a gente evitar a transmissão dessa nova variante. Mas o que não pode acontecer é que essa variante acabe tomando a responsabilidade de algo que é muito mais importante, que são as medidas de isolamento e prevenção neste momento em que o número de casos está aumentando. Talvez, eu estou insistindo nisso porque talvez haja um efeito confunditório. Ainda que nós devemos ter barreiras sanitárias, monitorar os casos que possivelmente são da variante indiana, o problema maior já está aqui. A variante P1 é a predominante em mais de 80%, 90% dos casos internados em quase todo o Brasil. Então, se nós ficarmos dando atenção exclusivamente, não que não tenha que ser feito, à variante indiana e esquecer de fazer o nosso papel de casa, nós teremos um número de óbitos tão grande ou maior que se tivéssemos a disseminação da variante indiana. Repito,
Nós não podemos colocar a culpa do aumento de número de casos somente nas variantes, e sim aprender com os erros de passado e tentar fazer um tipo de isolamento social, seguir melhor as regras de prevenção entre a população. Doutor José Castro de Moraes, qual a sua avaliação em relação às medidas de enfrentamento dessa nova variante que estão sendo tomadas aqui no Brasil, doutor? Bom, primeiro, em lugar, evitar a entrada de uma nova variante no país nunca tem uma efetividade muito alta. Por quê? Porque as pessoas chegam, muitas vezes, no período de incubação da doença, ainda tem um PCR negativo, as pessoas são afebris e depois elas se deslocam para os seus lares e aí pode desenvolver a doença e a transmissão. O mais correto que a gente poderia fazer seria o que muitos países fizeram, que seria o rastreamento de contato. Teve países que todo caso suspeito era identificado, submetido a exame, enquanto o resultado não saía, eles se mantiveram isolados. Um exemplo que temos aqui em Araraquara é que Araraquara, por exemplo, para as pessoas que são suspeitas e não têm condições de fazer isolamento em sua casa, eles deslocam essas pessoas, eles alojam essas pessoas em hotéis da cidade. Então, com isso, você reduz essa transmissão. A gente sabe que essa medida não é possível para todo o país, mas o problema é da conscientização da população por falta, muitas vezes, de orientação dela a respeito dessa importância. Quem divulga fatos de Covid, quem divulga medidas para o Covid, é muito mais a imprensa do que o governo. O governo, durante muito tempo, se ausentou de falar de qualquer medida, o governo se ausentou de dizer da importância de medidas de distanciamento, e aí fica uma política complicada, porque fica um conflito entre o governo federal, o governo estadual com os municípios. Então, uma cidade está em um nível de restrição, a outra está com outro nível de restrição. Então, isso permite uma circulação e a manutenção do vírus. Eu brinco assim que o vírus ele não liga para essa briga política, ele quer ter espaço para se disseminar. E ele está tendo muito espaço aqui no Brasil. Então, aqui ele está com muita facilidade de se disseminar e provocar casos graves e óbitos. Então, se a gente não mudar um pouco essa conduta, nós vamos conviver isso durante bastante tempo. E, infelizmente, vamos chegar a 500, 600 mil óbitos. Não é o que a gente deseja, mas, infelizmente, é a consequência dos nossos erros. Nós não aprendemos nada com o que os outros países fizeram de errado e fizeram de certo. A gente continua adotando a mesma conduta cega em relação ao controle da doença. A gente continua no mesmo erro. Não estamos capazes de reconhecer esse erro, não somos capazes de modificar as nossas ações. Muitos países erraram, basta ver, por exemplo, a Inglaterra, que no começo não fazia todas essas medidas e depois começou a adotar medidas importantes de distanciamento social. Ou seja, nós não conseguimos modificar o nosso erro. 10h03. Seguimos aqui com os nossos entrevistados que gentilmente aceitaram participar dessa conversa aqui na CNN Brasil num sábado de manhã, no meio de um fim de semana, mas com toda certeza a cabeça de vocês não desliga, né? Conectados com Covid-19 não tem jeito, estão sempre atentos a essa informação. Eu quero fazer uma pergunta agora então para Alexandre Naime, chefe da infectologia da Unesp, também consultor para Covid, tanto da Associação Médica Brasileira e também da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, uma pergunta que costuma chegar muito quando a gente abre o espaço aqui para as questões do público é: uma pessoa que se vacinou contra a Covid-19 pode correr o risco de perder a vida mesmo vacinada? Essa é uma pergunta tão recorrente que eu gostaria de ouvi-lo para a gente compreender melhor. Quando alguém toma uma vacina, isso significa que ele está protegido de quê exatamente? E mais, por que a gente ainda vê casos de pessoas que morrem pela doença mesmo após a vacina? Essa é uma excelente pergunta, Jade, e nós temos que abordar e cada vez falar mais sobre esse tema, porque lá no começo de janeiro foi passada uma informação talvez muito otimista e que não condiz com a verdade. Nenhuma vacina, eu repito, nenhuma vacina contra a Covid ou contra qualquer outra doença tem 100% de eficácia, quer seja o que você esteja medindo na eficácia. Você falou de final de semana, estou aqui hoje de plantão no nosso Hospital das Clínicas. Nós temos
centenas de pacientes internados e alguns deles com Covid grave e, infelizmente, alguns que já foram a óbito, com 2 doses de vacina, com esquemas completos, tanto a vacina Coronavac quanto a Oxford AstraZeneca. Portanto, não existe vacina que vá te proteger 100% contra a Covid grave ou contra óbito. A vacina, e aí é muito importante enfatizar, vem no sentido de reduzir o risco. Nós estamos começando a ver os primeiros dados de efetividade, que é a eficácia que se mede nos estudos de fase 3 em vida real, isso se chama efetividade, e que mostram uma importante redução quando a gente fala de população, quando a gente fala de um conjunto de pessoas em relação à hospitalização por Covid grave ou mesmo óbito por Covid. Mas alguns casos vão acontecer. Então, por isso que é tão necessário, e junto com a proteção que a vacina dá, adicionar, manter um conjunto, um pacote de medidas de proteção, que inclui, além da vacina, o uso de máscara e o distanciamento social, evitando as aglomerações, além da higienização sempre das mãos. Então, é importante dizer que a vida real é muito diferente dos ensaios clínicos. As vacinas são a nossa principal ferramenta em termos de diminuir o número de casos graves, de diminuir o número de óbitos. Mas isso não garante individualmente que, mesmo vacinado, com qualquer vacina, seja Coronavac, seja Oxford AstraZeneca, seja a vacina da Pfizer, que você seja isento de risco, pontualmente, individualmente, de ter uma Covid grave ou mesmo de ir a óbito por Covid. Portanto, o efeito da vacina deve ser visto do ponto de vista coletivo. Do ponto de vista individual, eu devo manter as regras de prevenção. Doutor José Cássio, para a gente fechar aqui a nossa conversa, a gente tem acompanhado o aumento no número de casos e internações, em alguns lugares chegando a 80%, outros passando dos 90%, e obviamente que isso traz novas medidas mais rígidas nos mais variados estados e cidades do país. É possível a gente ter um número que garanta, se não uma tranquilidade, mas pelo menos um respiro no que diz respeito a internações e casos? Seria 70%, 60% de ocupação de leitos? Existe esse número ou não, doutor José Cássio? Bom, o que temos a ver muito, além, acho que é mais importante do que esse número, que esse número apenas reflete a disponibilidade de leitos ou de vagas. Se eu aumento artificialmente esses leitos e vagas, esse percentual também vai caindo, né? Foi o que aconteceu no ano passado, quando se aumentou os leitos de UTI, mas sem equipamento e sem principalmente profissional formado. E aí o número cai artificialmente. E isso é uma conduta que geralmente promove uma liberação das ações, etc. Então a gente precisa levar em conta esses dois aspectos, né? Como está a evolução da doença e como que nós estamos captando esse caso. Porque você também tem um problema da subnotificação também dos casos mais leves, e que isso não é registrado e, portanto, a gente pode ter uma falsa ideia da tendência da doença. Então, por isso que é importante a gente manter sempre essa conduta, como foi colocado pelo meu colega, né, de distanciamento social e de máscara, né, independente do número de leitos disponíveis, que a qualquer momento pode surgir um aumento, como infelizmente está surgindo agora, e rapidamente esse número de leitos fazer o esgotamento. Então, é muito flutuante esse valor e que depende do vírus e depende dos recursos que são colocados para a população. Vamos agradecer então aos nossos entrevistados. Gostaríamos de permanecer por mais tempo, mas aqui a gente tem tanta notícia que a gente tem de dividir o nosso tempo entre todos os assuntos, mas desde já agradeço a gentileza do chefe da infectologia da Unesp, também consultor para a Covid-19 da Associação Médica Brasileira e da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime, e também agradeço a gentileza do epidemiologista, especialista em imunização e também professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, José Cássio de Moraes. Obrigada, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia, Nonato, e a todos da CNN.